Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que alegria nos encontrarmos neste domingo, dia do Senhor, para juntos rezarmos com a palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, Jesus, ele quer ficar sozinho para ensinar os seus discípulos. E ensinar os seus discípulos também ensinar a nós. E os discípulos estavam discutindo pelo caminho, né? Eles que não compreenderam que Jesus tinha já anunciado a sua morte, a sua ressurreição, mas eles não compreenderam a conclusão dessa história, né? Que história é essa que o seu mestre e Senhor seria entregue, seria morto? Mas Jesus sabia o que estava no coração deles. Ainda estava naqueles corações um desejo de grandeza, uma grande soberba, e discutiam entre si quem dentre eles era o maior dos discípulos. E Jesus, então, com muita humildade, muito carinho, ensina a eles e também nos ensina que a dimensão da autoridade, a dimensão da grandeza dos discípulos, dos filhos de Deus, está na realidade do serviço. O serviço dado por amor aos nossos irmãos é o meio de levarmos a Deus a cada um destes. Então, por isso, Jesus nos chama, nos convida a estarmos no último lugar, a sermos sempre os últimos. E não por uma questão de inferioridade, de sermos inferiores aos outros, uma questão de não sermos capazes, mas não. É de nos colocarmos no último lugar para podermos ajudarmos aos outros, levarmos Cristo às outras pessoas. Isso para nós não pode ser uma glória de nós mesmos, ou seja, uma vanglória. Se faz discípulo aquele que se faz pequeno, a imagem da criança. Jesus, ao acolher estas crianças e abraçar estas crianças, abraça todo o gênero humano, que é pequeno, e juntamente com as crianças todos aqueles que são desprezados, os pobres, os aflitos, os pequenos, todos aqueles que para os soberbos não parecem ter importância nenhuma. E é estes os preferidos para o reino de Deus. Que nós sejamos estes discípulos pequenos, que se fazem como crianças, uma criança que é dócil à vontade do Pai. Que assim também possamos corresponder à vontade de Deus, que é nosso Pai. Que Deus abençoe a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.